Olá, boa noite! Estamos ao vivo mais um dia aqui no Tudo Escrito. Boa noite, pessoal! E a live de hoje é muito útil para vocês que estão chegando cada vez mais aqui no perfil, que é a live onde eu vou tratar, né, das maiores dúvidas que o iniciante do lettering tem ao começar a explorar esse mundo do lettering. Então sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal que tá entrando. Boa noite. E é isso. Abri uma caixinha de perguntas também para vocês mandarem as dúvidas de vocês, as maiores dúvidas de quem tá começando no lettering. Então aproveitem para ficar aqui até o final, que vai ser um bate-papo bem legal. Vou fazer algumas coisas práticas também. Vou colocar o celular aqui de cima pra gente fazer essa prática. Quem não puder ficar até o final também, a live vai ficar salva, a live vai pro YouTube. Então não se preocupem, mas é legal ficar aqui porque a gente tem essa interação, né? Vocês podem tirar essas dúvidas. Então acredito que vai ser bem legal. Ei, Graciela, boa noite. Mel, Raquel, boa noite todo mundo. Me falem aí se vocês estão ouvindo direitinho, se o som tá bom, se a imagem tá boa, a conexão. E aí a gente já começa. Hoje eu tô de óculos porque minha lente estava irritando bastante o meu olho, então vocês não estão muito acostumados a me ver de óculos, vai ficar refletindo aqui, mas não tem problema. Ei, Pri, boa noite. Bom, eu separei algumas perguntas que são as perguntas que eu mais recebo, assim, principalmente no meu direct. Eu acredito que eu dou muito essa liberdade para vocês de vir me perguntar as coisas pelo direct. Então eu tenho vários bate-papos bem legais com o pessoal por lá. E essas dúvidas são basicamente as dúvidas que eu geralmente recebo, tanto nos comentários do YouTube, do Instagram, tanto no direct. E eu acho que vai ser bem útil para vocês. Obrigada, Raquel. Obrigada aí pelo feedback. Então tá tudo certo. Então a gente pode começar. Raquel, você que tá participando aí, comentando também, se você tiver alguma dúvida, vocês, tiverem alguma dúvida, podem mandar para contribuir aqui com essa live das maiores dúvidas de quem tá começando ou de quem faz lettering. A gente, não só os iniciantes, mas quem já tem um tempo aí de prática, a gente sempre tem muitas dúvidas, né? Eu sempre falo que no lettering a gente precisa sempre testar, sempre praticar, porque as dúvidas elas vão surgindo de acordo com os projetos que a gente vai fazendo. Então, sempre que tem um projeto novo, com certeza a gente tem muitas dúvidas. A Graciela tá falando que tá sem áudio. Vejam aí, meninas, se está com áudio ou sem, porque a Raquel falou que tá tudo certo. Me falem aí. Vamos ver, tá com áudio ou sem? Eis a dúvida. Deu certo. Então tá bom. Então vamos voltar aqui. Eu tava falando que vou falar sobre as maiores dúvidas de quem tá começando no lettering, mas não só de quem tá começando. Eu também, que já tenho aí 3, 4 anos de lettering, com certeza, quando eu pego um projeto novo para fazer, eu tenho várias dúvidas. E como sanar essas dúvidas, né? Além de estudar as técnicas, estudar a teoria, também é testar. Só testando que a gente vai realmente saber a melhor forma de fazer.
Então, essa é a sempre maior dica que eu dou, assim, né, pro pessoal. Faça testes. Eu vou começar aqui falando, então, as maiores dúvidas do pessoal que me pergunta, geralmente. A primeira pergunta que chegam falando, né, perguntando, principalmente no direct, qualquer um, será que eu sou capaz de fazer lettering? Qualquer um pode fazer lettering? E aí a gente sempre fala, né, que o lettering, assim como qualquer outra coisa que a gente começa a aprender, qualquer um pode aprender qualquer coisa. Claro que a gente tem aquela coisa, né, da aptidão para certas coisas, aptidão, não tem tanta aptidão para arte, não tem tanta aptidão para trabalhos manuais, mas eu acredito que a partir do momento que a pessoa se identificou com o lettering e acha que ela não consegue, é mais um bloqueio mental do que mesmo a capacidade de fazer. Com certeza, quando a gente no início, né, quando a gente começou a fazer lettering, surgiu essa dúvida se consegue ou não fazer, mas é só questão de entender o processo e se dedicar para isso, e estar disposto a enfrentar aí o caminho que a gente precisa para começar. Boa noite, pessoal que tá entrando. Então, eu falo sempre que sim, qualquer pessoa é capaz de fazer lettering, porque o lettering é uma arte que tem uma técnica, tem um método, e tudo que tem técnica e tem método é possível de ensinar e de aprender. Claro que isso fica muito mais fácil quando a gente tem pessoas que, né, tornam esse processo mais simples, ensinando a técnica, ensinando a prática e sempre compartilhando, né, assim como eu faço aqui no meu perfil, compartilhando a forma mais simples de desenvolver essa técnica. Então, a gente... quando começa, é bom sempre começar a pesquisar pessoas, artistas, que são boas referências, boas inspirações, não só aqueles artistas que são referências na arte, né, assim, na prática, mas aqueles também que ensinam de alguma forma, que passam, que compartilham esse conteúdo, porque nem todo artista de lettering que está aqui nas redes sociais está disposto a compartilhar o que conhece, o que sabe de técnica. Muitos estão aqui para compartilhar a sua arte, né, como forma de divulgação. Então, esses artistas também são importantes para a gente se inspirar, mas a gente também precisa procurar outros artistas que compartilham com a gente tudo que a gente precisa para aprender e começar a fazer. Então, eu fico muito feliz também de poder compartilhar o que eu sei com vocês. Então, sim, qualquer pessoa que quiser, que estiver disposta, que tiver um tempo, que também o lettering é uma arte que requer um tempo de dedicação, qualquer pessoa consegue aprender. E aí a dúvida, né, que o pessoal, a próxima dúvida, depois de, será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Qualquer um consegue? A próxima dúvida é por onde começar. Eu fiz um vídeo recentemente, postei aqui no Instagram, no YouTube também, quase que um passo a passo, né, um método para você que está começando no lettering, ter essa facilidade, porque pelo menos quando eu comecei, eu vejo muita gente falando também, que quando começa no lettering fica meio perdido, não sabe por onde começar a fazer, não sabe por onde começar a pesquisar. Então tem o vídeo lá no YouTube e aqui também falando esse caminho, né, de por onde começar. E eu falo lá que é muito importante a gente não atropelar o processo, né? Eu sei que quando a gente olha as artes desses artistas de referência, a gente já quer começar a fazer, já quer começar a fazer a arte final e não lembra que tem todo um processo, que a gente tem que aprender as técnicas de desenhar as letras individualmente, depois a conexão formando palavras, depois a composição das frases. Então existe todo um processo aí que muitas vezes a gente atropela
já começa a fazer e acaba até se frustrando depois, porque acha que a arte não tá tão legal como gostaria. Mas é porque realmente não sabe a base, né? O básico da técnica do lettering. Então, eu falo, né, sempre por onde começar. Eu gosto muito de começar pela teoria. Então, a primeira coisa que eu comecei fazendo foi buscar um curso de lettering e principalmente livros. Livros que mostram a teoria e mostram também a prática. Livros que fazem a gente treinar mesmo, tem vários exercícios. Eu deixei nesse vídeo também algumas indicações de livro. Falando aqui um pouquinho rapidamente, o livro que a gente mais, vamos dizer assim, o livro mais famoso, né, que a gente tem de lettering é Os Segredos de Ouro do Lettering, que é da Martina Flor. É um livro em inglês que já foi traduzido para o português, então é muito interessante, muito didático. E um livro aqui das produções nacionais, né, da Juliana Moore, que é uma artista de lettering também, que é o Desenhando Letras. E ela fala muito sobre a diferença entre caligrafia, tipografia, lettering, e traz também esses exercícios de como a gente pode praticar mesmo essas composições. Então, esses dois livros são bem interessantes para quem está começando. Quem quiser já pode anotar aí, mas também tem esse passo a passo muito explicadinho no meu vídeo, que vocês podem acessar depois. Tem um link na bio também. E aí, a gente sempre... no início, a gente sempre precisa de inspiração, porque a gente não tem uma referência de como é para fazer. Então, buscar esses artistas, né, essas referências de pessoas, não só do Brasil, mas do mundo, né? Essas pessoas que podem compartilhar com a gente alguma coisinha ali pra gente começar. Mas eu sempre falo que um curso de lettering foi um divisor de águas pra mim, porque eu era muito crua, né? Eu não conhecia nada de lettering, e depois do curso a gente já sai pronta pro mercado, assim, não somente quem quer trabalhar com lettering, mas também quem quer fazer isso por hobby. Você, mesmo por hobby, você quer fazer um trabalho melhor possível. Então, no curso a gente já sai muito preparado, né, para isso. Então, é bem legal também. Nas redes sociais a gente está acostumada com vários conteúdos, né, vários perfis, mas acaba que esses conteúdos, eles são compartilhados, não são compartilhados sequencialmente como um método. Então, a gente acaba, às vezes, ficando meio perdida de como encaixar esse conteúdo na prática. Então, por isso que ter um método é bem interessante, é bem legal. Então, é isso. Eu começaria por aí, procurando... se você não tem condições no momento de procurar um curso, eu falaria isso, para procurar artistas que compartilham conhecimento de alguma forma nas redes sociais e livros, principalmente livros. E falei desses dois, né? Desenhando Letras, da Juliana Moore, e O Segredo de Ouro do Lettering, da Martina Flor. E é isso. Essas são as duas primeiras perguntas que eu mais recebo, assim, no direct, nos comentários, do pessoal que tá começando no lettering. Vocês que estão aí assistindo a live, se tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui também. Ou na caixinha de pergunta ou aqui nos comentários também. Já tem pergunta aqui na caixinha. E pode mandar nos comentários também. A Jordana tá perguntando, canetas, onde compra? Jordana, você me fala de onde você é? Se você for da minha cidade, eu indico as lojas. Se não, vai ficar mais difícil pra mim. Eu vou falar de materiais daqui a pouco, mas eu posso te indicar uma lojinha online que é bem legal para comprar material. Eu respondi isso numa caixinha de perguntas recentemente e a moça perguntou aonde eu costumo comprar os meus materiais. E eu falei justamente isso, que eu prefiro ir às lojas da minha cidade porque eu gosto de
pesquisar mesmo o que o mercado está me oferecendo para cada tipo de projeto que eu vou fazer. Então, se eu vou fazer um projeto de lettering em papel, os materiais são totalmente diferentes do que se eu for fazer, por exemplo, um projeto de lettering em MDF, em vidro, em parede. Eu posso falar um pouquinho sobre esses materiais aqui hoje também, que são perguntas, que é uma pergunta bem recorrente, mas cada projeto vai me pedir um tipo de material. Nem sempre na mesma loja tem todos os materiais que eu preciso. Então, eu prefiro ir aos locais para pesquisar questão de marca, de coloração, até mesmo para fazer testes e sentir como que é aquele material, para eu comprar o melhor material que eu acho para aquele projeto. Então, eu sempre aconselho a ir em lojas presenciais. Mas eu entendo também que às vezes a cidade que vocês moram não tem tanto acesso a esses materiais que, querendo ou não, são materiais muito específicos, né, materiais artísticos, nem todas as papelarias têm, né, as papelarias maiores que costumam ter, papelaria de bairro não costuma. Então a gente acaba recorrendo a sites mesmo, né, a lojas online. Eu já comprei material até mesmo no Mercado Livre. Você sabendo o material que você precisa, qualquer lugar, o lugar mais barato vai servir. Porque a questão não é onde comprar, é qual material comprar e aí sim ver o custo-benefício. Então, por exemplo, caneta da Unipaint, que é uma caneta muito difícil de se encontrar, pelo menos aqui na minha cidade, sempre está em falta, não tem a cor que eu quero. Então, até no Mercado Livre eu já comprei essa caneta. Então, eu acho que é por aí. Vou falar, já que eu já estou falando de material, eu vou indicar a loja online de duas artistas aqui de Vila Velha. Eu sou de Vila Velha, Espírito Santo. A Jordana mandou aqui que ela é de Paulo Afonso, na Bahia. Então eu vou deixar indicado aqui uma loja online que vende material de lettering e essa lojinha é de duas artistas de lettering aqui da minha cidade, de Vila Velha, que é a loja Arte Serrate. Aqui no Instagram você pode procurar loja Arte Serrate Loja. Vou deixar aqui nos comentários para vocês pesquisarem depois. Arte Serrate Loja. Mandei aí nos comentários que aí elas têm o Instagram e tem o site também, a loja online delas, que vende aí materiais específicos para lettering. Então vende caneta posca, caneta brush, reservatório brush também. Aí vende lapiseira técnica, borracha, essas canetas técnicas de nanquim. Então elas vendem de tudo assim. E quando eu não compro presencialmente, né, nas lojas, eu costumo comprar no site delas, porque são pessoas conhecidas. Eu sei também que elas têm experiência no lettering e oferecem o melhor, né, que tem no mercado. Então eu vou deixar essa indicação aí para vocês. Quem quiser já pode anotar aí também. Já que eu tô falando de material, então, o que eu posso falar, assim, para quem tá começando no lettering, que é uma pergunta bem recorrente, né? Qual material eu posso utilizar para começar a fazer lettering? E o que eu sempre falo é que eu sempre indico, né, quem está começando realmente a praticar o lettering, para não ficar muito dependente de materiais nesse momento. Porque o seu primeiro contato com o lettering precisa ser com a técnica mais básica, que é lapiseira ou lápis, enfim, um material mais simples que você tiver, lápis, borracha e papel, porque é aí que você vai começar a rabiscar mesmo, fazer croquis, fazer rascunho, fazer esboço. Então, eu acho que o mercado, na verdade, né, quando a gente entra no perfil dos artistas, a gente vê eles usando vários materiais e a gente acaba ficando um pouco fissurado com isso.
E eu sempre falo que no lettering a gente não precisa de materiais específicos para fazer, porque diferente da caligrafia, por exemplo, o lettering é uma arte que se baseia nas técnicas da caligrafia. Porém, na caligrafia, se você for parar para pensar, a caligrafia ela depende de materiais para ser feita. Então, ela depende de... tem vários tipos de ferramentas diferentes que dão origem à caligrafia. Então, na caligrafia você tem caneta de ponta pincel, que é o que a gente conhece como caneta brush, caneta de ponta quadrada, a gente tem caneta de ponta chanfrada, a gente tem várias ferramentas diferentes que vão trazer traços, né, resultados diferentes, letras diferentes. A caneta de ponta pincel, a caneta brush, quando eu faço o movimento no meu papel, ela me dá um resultado diferente, por exemplo, quando eu uso a caneta de ponta quadrada, que ela funciona por rotação e não por pressão, igual a caneta brush. Então, na caligrafia, existem ferramentas específicas para cada tipo de letra. No lettering, ao contrário, a gente usa materiais simples, de ponta redonda, que é, no caso, caneta, bic, caneta técnica, lápis, lapiseira, são todos materiais com uma ponta redonda, única, e a gente reproduz esses efeitos, essas técnicas da caligrafia, usando materiais simples. Então, o objetivo do lettering não é você comprar materiais específicos, e sim você aprender a técnica para conseguir reproduzir essas técnicas com qualquer material. Então, acho que isso que é a magia do lettering. A mesma arte eu consigo fazer com um lápis, uma lapiseira, eu consigo fazer com uma caneta técnica profissional, eu consigo fazer com uma caneta Posca, que é o que, né, todo mundo gosta de ter. Então, a mesma arte eu consigo fazer com essas duas canetas, porém, eu uso esses dois marcadores em escalas diferentes. E é justamente isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça, que no lettering a gente não precisa ficar fissurado pelos materiais. A gente pode usar um giz, a gente pode usar um grafite, que a gente vai ter o mesmo resultado em cada superfície que a gente estiver usando. Mas eu sei que a gente também gosta, né, de testar materiais e até mesmo de aprender, de conhecer a técnica. Mas que isso seja gradativo, que não seja tipo assim, comecei a fazer lettering hoje e já vou na papelaria comprar uma caneta brush, uma caneta de ponta pincel. Não, sinceramente, eu não indico fazer isso, porque a gente justamente precisa entender as técnicas básicas para depois começar a evoluir nos materiais. É legal você ter a caneta brush para você entender o funcionamento dela e não para você usar ela para fazer lettering. Para fazer lettering, a gente não usa esse tipo de material. O material que a gente usa para fazer lettering são materiais de pontas redondas. Caneta, bic, lápis de cor, canetinha. Com qualquer um desses materiais a gente consegue fazer lettering. Então não fiquem bitolados com materiais, principalmente materiais caros, que muitas vezes são investimentos altos e que a gente não vai precisar, a gente não vai usar. Eu particularmente sou bem contra a comprar vários materiais, porque eu consigo fazer o lettering. Se você for perceber, todos os meus letterings basicamente eu faço no papel, né? Tô falando. Com essas canetas técnicas, que aqui no meu caso essa é da Unipin, mas existem de outras marcas. Então eu não preciso de caneta brush para fazer lettering, eu não preciso de uma caneta muito específica para fazer, porque eu conheço a técnica. Então eu consigo reproduzir o efeito desses outros materiais com um material simples, que é um lápis, uma lapiseira, uma caneta. Então acho que é basicamente isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida sobre o material, pode me mandar aqui também. Jordana,
Se eu tirei sua dúvida, me fala aí. Deixa eu ver aqui na caixinha as perguntas de vocês, tá? As outras perguntas, como é muito prático, eu vou colocar os materiais, eu vou colocar o celular aqui em cima para vocês terem a visão da minha prancheta. Porque agora eu vou entrar mesmo nas perguntas mais técnicas. E aí vocês aproveitem também para tirar a dúvida de vocês. Deixa eu ver aqui. Beleza, eu vou falar sobre técnicas então. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, vocês me falem. Vou entrar aqui no outro perfil. Vocês não precisam seguir esse perfil que eu vou colocar aqui, tá, gente? Porque na live de terça-feira, várias pessoas seguiram esse perfil. Não vai ter nada nesse perfil. É só pra eu fazer a visão de cima aqui, tá? Pera. Vou me adicionar aqui. Técnicas, então. Tudo escrito. Tô me convidando aqui. E aí vocês me falem. Vocês me falem se vai dar eco ou alguma coisa do tipo. Eu vou colocar aqui em cima, ó, deixa eu afastar essas coisas aqui. Que chique! O pessoal falou a mesma coisa ontem. Chique, né? Calma. Deixa eu tirar o som. E aí a gente vem com a técnica pra cá, tá? Acho que tá bom, né? E aí eu faço mais pra cima para os comentários não atrapalharem vocês também. Vamos lá. Se alguém tiver alguma dúvida referente à técnica, a maioria das perguntas do pessoal na caixinha foi referente à técnica. Então, por isso que eu vou vir para essa parte aqui agora. Mas, se vocês ainda tiverem alguma outra dúvida, eu respondo aqui também. Tá, então eu vou falar sobre uma das maiores dúvidas beleza, eu já falei que a pessoa já entendeu, né, que qualquer pessoa pode aprender lettering, porque tem técnica e tem método, então é só seguir a técnica e só seguir a técnica e o método que você consegue fazer. Você já entendeu qual é o processo que você precisa passar para conhecer os artistas, para buscar os livros, para buscar os cursos, para você ter essa base e não atropelar esse processo, para você não se frustrar lá na frente. Você já entendeu sobre os materiais, que os materiais básicos para você aprender lettering são lápis, papel, borracha, porque no lettering você precisa aprender a desenhar as letras. Ao contrário da escrita, né, que você escreve ali rapidamente uma palavra, uma frase, um texto no seu dia a dia, no lettering você precisa dessa calma para encaixar as letras dentro de um formato, dentro do formato do papel, formato da parede, formato do quadro. Então precisa de um estudo e precisa de encaixar essas letras, desenhar essas letras dentro de um formato. E aí o passo que a gente está agora quais são as técnicas básicas, as primeiras técnicas que eu posso aprender para começar a fazer lettering. E aí eu sempre parto do princípio que todo lettering a gente usa 2 tipos de letra, que é a letra de forma e a letra cursiva. E aí
Esses dois tipos de letra se subdividem entre letra cursiva minúscula e maiúscula. E a mesma coisa na letra de forma, né? Maiúscula e minúscula. Então, depois aqui vocês podem entrar no meu perfil, no perfil de qualquer outro artista de lettering, ou até mesmo pesquisar no Pinterest. Hoje eu fiz um post falando como pesquisar referências de lettering no Pinterest, porque muitas vezes a gente pesquisa lá, a gente vai lá no Pinterest e pesquisa lettering. E aí a gente não acha nada de interessante. Na verdade, o que a gente acha é justamente o que eu falei para a gente não fazer, que é aprender técnica de caneta brush, que é uma arte, que é uma técnica da caligrafia. Então, quando a gente pesquisa lettering lá no Pinterest, muitas vezes só aparece técnicas de caligrafia, técnicas da caneta brush. E aí a gente fica com isso na cabeça e acha que tem que ir lá na papelaria comprar a caneta brush para a gente aprender a fazer lettering. Então, você vê que são coisas que uma coisa vai levando a outra. Então, a pesquisa no Pinterest, parede em lettering, eu coloquei lá, né? Sempre pesquisa em inglês e em português, porque em português você vai achar mais artes sendo feitas no Brasil. Em inglês você acha no mundo todo. Então, para a gente ter essas duas referências, tanto artistas nacionais quanto artistas de fora do país. Então, depois vocês vão lá, pesquisem no Pinterest. Arte em parede, lettering em parede, ou mural lettering, que também aparece coisas em inglês. E vocês vão conseguir ver que apesar de ser uma arte bem rebuscada, que apesar de ser uma arte que tem várias camadas, vários elementos, se você conseguir enxergar isso aqui em qualquer lettering, vai ser muito legal. Porque você vai ver que em todos esses letterings existem apenas esses tipos de letra. Letra de forma, maiúscula e minúscula, e letra cursiva, maiúscula e minúscula. E a partir dessas letras simples aqui, desses esqueletos de letra, é que a gente vai conseguir fazer letras mais rebuscadas. E é justamente isso também que eu geralmente falo, e é o tema da minha aula ao vivo, que vai ter dia 12, já vou até dar o recado aqui para vocês. Dia 12 de maio, 8 e 7 da noite, vai ter uma aula ao vivo. Amanhã vai estar o link lá na minha bio. Vai ter uma aula ao vivo que eu vou falar justamente isso. Como você transforma essa letra aqui, que é provavelmente a sua letra do dia a dia, uma letra, um esqueleto de letra, como você transforma isso numa arte. Isso é a mágica do lettering. Transformar esse esqueleto de letra aqui numa arte equilibrada, harmônica, bem, né, com uma composição bem estruturada, que a gente pode chamar realmente de lettering. Então, façam esse exercício, que a gente chama de engenharia reversa, né? Fazer o processo reverso. Como que ele chegou naquele resultado? A partir dessas letras aqui. Dessas letras que todo mundo sabe fazer. Mas é isso, vamos lá. Então, a primeira técnica que eu costumo falar é que para isso aqui virar um lettering, para esse esqueleto virar um lettering, eu preciso inicialmente de aplicar um recurso, que é a espessura da letra. Uma letra que não tem espessura é uma letra. Uma letra com espessura tem potencial para virar um lettering, uma arte. Por que eu falo isso? Dessa letra aqui, eu posso transformar com poucos traços, no meu caso, muitos traços, porque eu costumo passar o lápis, a caneta 1000 vezes no mesmo lugar. Então, com essa letra aqui, estou fazendo aqui rapidamente, só para vocês verem o poder de transformação de uma letra
em uma arte. Estou fazendo elementos aqui que talvez vocês não saibam o que é. Quem está começando, talvez não saiba. Mas é para mostrar para vocês que eu posso transformar essa letra aqui, que era um esqueleto. Eu fiz o mesmo esqueleto aqui e transformei essa letra numa letra desenhada, que é lettering. Então, vocês entendem que a engenharia reversa, né, que eu estava falando com vocês, é vocês identificarem essa letra aqui como um esqueleto, como uma letra simples. Então, façam esse exercício de observar como essa letra foi construída. Então, por que eu falo de espessura? Eu saí de um esqueleto e eu trouxe uma letra que tem presença, que tem espessura. E aí, essa é o primeiro passo para mim para fazer um lettering é isso. É você dar espessura a essa letra. E aí eu falei um pouco sobre isso também na minha live de terça-feira. Lembrando que vai ter live toda terça e quinta, a partir, né, dessa semana. Então, semana que vem, terça e quinta, também tem live. E eu sempre abro uma caixinha de perguntas um dia antes para vocês mandarem as dúvidas ou as sugestões também de vocês para acrescentar, para agregar na live e deixar a live mais útil para vocês. E todas essas lives também estão ficando salvas aqui no perfil e também vou postar no YouTube a mesma live. Então, se você chegou agora, né? Eu tenho 40 minutos de live. Se você chegou agora e não pegou o início, não tem importância porque vai estar salva. E se você precisa sair agora, por exemplo, também não tem importância porque vai ficar salvo. Mas é isso. Quem está começando, eu vejo como uma das maiores dificuldades, um dos maiores erros, e é a primeira técnica, é a técnica mais simples que a gente precisa aprender para aplicar todas as outras na letra, que é a espessura. E aí a letra, só existe duas possibilidades. Ou a minha letra tem uma única espessura, ou a minha letra tem um contraste de espessura. São só essas duas opções. E claro que dentro dessas duas opções existem milhares de formas da gente fazer, que foi a live passada. Quantas formas diferentes eu consigo fazer a mesma letra? Então, são incontáveis formas. Mas, passando aqui, que a espessura, existem duas possibilidades, a espessura única e a letra com contraste. A letra com contraste é a letra que todo mundo que começa a fazer lettering quer fazer, que é a letra que a gente imita o efeito da caneta brush, que é a caneta lá da caligrafia. Então, por isso também, muita gente acha que precisa comprar uma caneta brush para fazer. Mas não, a gente consegue fazer com lápis. Aqui eu estou fazendo com essa caneta só para vocês conseguirem visualizar melhor. Mas tudo isso que eu estou fazendo aqui, você consegue fazer com o seu lápis em casa. Então, a letra com espessura única, o que é? Toda letra precisa de um esqueleto, né? Vamos começar com o esqueleto. E ter uma única espessura significa que eu não tenho variação de espessura, ou seja, a mesma grossura que eu der de um lado da letra, eu vou dar do outro lado da letra. Então, aqui é na letra A, eu tenho uma letra com a mesma espessura e eu chamo essa letra, quando ela é maiúscula,
de forma. Quando ela é de forma, eu chamo de letra blocada. E quando ela é cursiva, eu chamo ela de monolinha. Monolinha, que significa uma única linha. Então, eu vou fazer aqui o esqueleto e essa monolinha, vou fazer aqui para dentro, só para vocês conseguirem entender o que eu estou falando. Quando eu não dou contraste, quando eu não vario essas espessuras, esse é o resultado, uma espessura única. Letras blocadas e monolinhas que têm o mesmo princípio, porém a gente chama de, né, com palavras diferentes, mas é espessura única. E as letras com contraste, a gente faz o mesmo esqueleto, da mesma letra, porém a gente vai usar a regra da caligrafia. Para quem não sabe, para quem está começando, o contraste de espessura funciona principalmente com a caneta brush, porque quando eu faço um traço de descida, eu venho apertando mais essa caneta. Então, ela me dá um traço mais grosso. E quando eu subo o traço, eu subo um traço mais leve. Então, eu tiro a pressão da caneta e ela me dá um traço mais fino. E no lettering a gente imita, a gente representa isso aqui com essa caneta, que a gente precisa entender o movimento da letra. Então, na letra A, eu começo aqui nesse ponto e subo. Então, a minha letra continua fina. E aqui eu desço. Então, a minha letra, o meu traço vai engrossar. Isso aqui é uma letra com contraste de espessura. E aí, que a gente usa muito, inclusive, no lettering. E aí, a gente tem a letra cursiva, fazendo aqui a letra A, é o mesmo princípio. Você vê que eu comecei a letra daqui e desci. Se eu desci, eu engrossei. Aqui eu tô subindo de novo, então tá tranquilo. Quando eu bato lá em cima, eu desço. Se eu desci, eu engrossei. E aqui eu subi de novo. Então, é essa letra aqui que todo mundo quer aprender a fazer no lettering. E são as técnicas básicas. É você adicionar alguma espessura a essa letra. Ou a espessura única, ou o contraste de espessura. Para mim, isso aqui é o básico e o que vocês mais devem se preocupar em treinar, em praticar, em aprender. Porque o que acontece? Muitas vezes adiciona contraste no traço errado, porque não sabe como é o movimento que a letra faz e não sabe onde engrossar, não sabe a técnica. Então, engrossa, por exemplo, a letra A desse lado aqui. E não é, porque eu começo desenhando a letra subindo e depois eu desço. Muitas letras, como a letra N, a letra O, muita gente não sabe aonde aplicar esses contrastes. Eu já fiz até alguns posts falando sobre isso, mas não dá tempo de eu falar aqui agora. Mas vocês podem resgatar aqui no meu perfil, que tem vários posts falando sobre isso. E muito erro também na letra cursiva, que eu vejo que muita gente erra o contraste, porque ou faz a linha muito reta, ou começa o contraste muito grosso e termina ele muito fino, ou ao contrário, não tem uma regularidade. Na letra de espessura única, o que eu vejo muito erro é que uma letra, um lado sai mais grosso que o outro, então não está representando uma espessura única, porque a espessura única ela precisa ser igual em toda a letra. Então, são esses detalhezinhos que você, com o tempo, com a prática, treinando o seu olhar, eu sempre falo, o lettering não precisa de régua, porque a gente precisa treinar o nosso olhar para fazer uma letra harmônica. Se vocês forem perceber nos meus trabalhos, eu não faço nada reto. As minhas artes sempre são com linhas
bem, vamos dizer, tremidas, porque é um estilo que eu gosto. Eu não gosto de nada muito reto. Então, você não precisa de régua, a não ser que você queira realmente fazer uma coisa muito engessada. Mas o lettering é uma arte muito fluida, é uma arte manual. Nada que é manual é perfeito. Se fosse para ser perfeito, a gente fazia digitado. Existem várias fontes no computador que imitam a letra escrita. Então não faz sentido a gente querer reproduzir uma letra que já está pronta do computador. É só usar ela. Então no lettering, que é uma arte manual, a gente precisa passar a nossa personalidade, a nossa dificuldade, porque aquilo ali é o que está saindo da sua mão. Então nunca vai ser reto. Mas existe uma diferença entre nunca ser reto e ficar visivelmente desagradável, não ser harmônico, não parecer, não, né, não possuir técnica, e uma coisa que você fez ali mais descontraído de propósito, porque você sabe a técnica, você sabe a melhor forma de fazer aquilo torto com técnica. Então, essa é a diferença. A partir do momento que você começa a estudar, a aperfeiçoar a sua técnica, você tem essa liberdade de deixar o lettering mais contraído, mas mostrando que você sabe, que você aprendeu a técnica. Existe essa diferença. Então, eu acho que isso aqui não sei em que nível vocês estão, né? Vocês que estão acompanhando aqui a live, não sei em que nível de lettering vocês estão. Mas, como eu falei que hoje seria uma live, né? As perguntas mais frequentes para quem está começando, eu acho que começar por isso aqui é bem interessante. Começar pesquisando como adicionar espessura na sua letra e que existem duas formas, a espessura única e o contraste de espessura. E aí, aproveitar que eu tô falando de técnica, não sei se a Pamela tá aí, eu vi que ela entrou, mas não sei se ela continua aí. Ela me perguntou uma coisa que é muito específica na caixinha de perguntas e não é uma técnica inicial, mas deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. A pergunta da Pamela é: como usar o eixo vertical para enquadrar as letras corretamente? E aí, o que eu acho que ela está perguntando aqui é que eu falo que no lettering a gente precisa usar as linhas a nosso favor. No lettering a gente não faz nada sem encaixe, né? Tem vários vídeos também falando que a gente precisa usar linhas guias. E as linhas guias se dividem em linhas verticais e linhas horizontais. Essas linhas vão orientar o nosso desenho. Aí, a Pamela tá aí. Vê se é isso que você tá me perguntando. A gente usa essas linhas verticais e horizontais para guiar o desenho da nossa letra. Então, se eu faço uma linha reta, eu quero encaixar a minha letra de forma reta. Se eu faço uma linha inclinada, eu quero fazer uma letra inclinada. E isso são os eixos, né? Linhas ou eixos verticais e horizontais. E aí, vê se é isso que é a sua pergunta, Pamela. Eu tenho aqui um eixo. Vou fazer aqui um eixo. E como enquadrar a minha letra nesse eixo? Se eu fiz um eixo reto, eu quero que a minha letra seja reta, certo? Então, eu tenho aqui uma letra com contraste. E eu encaixei essa minha letra no eixo. Você vê, ó, que a minha letra, ela tá seguindo esse eixo que eu fiz. As pontas dela, ó, elas se encontram nesse eixo. E aí,
Se eu quero fazer a minha letra, por exemplo, inclinada, eu preciso seguir, eu preciso fazer com que ela se encaixe nesse eixo. Então, a minha letra vai ficar um pouco mais como se fosse itálico, certo? E aí, como vai funcionar isso numa palavra, por exemplo? Vou colocar aqui. A palavra amor. Aqui nesse eixo. Então, tenho aqui uma palavra com eixo reto. E essa mesma palavra, com a mesma letra, eu posso fazer, por exemplo, com esse eixo mais inclinado. E aí, o que eu vou ter de resultado é uma letra, uma palavra com esse eixo mais inclinado. Eu acho que a pergunta é isso. Eu interpretei dessa forma. Como que eu uso esses eixos verticais para enquadrar as minhas letras corretamente? Pamela, me responde aí se a pergunta era sobre isso. Que se não for, você tenta formular de outra forma para eu conseguir te ajudar. Mas, né, pegando o gancho, se não for isso, já é uma técnica aí para vocês aprenderem. E o que isso influencia no nosso lettering? Eu vejo também muita gente que está começando desenhando, na hora de desenhar uma palavra, cada letra dessa fica num eixo diferente. E isso não é agradável, não é agradável assim aos olhos de quem está apreciando um lettering. Então você percebe aqui que todas as minhas letras estão seguindo a mesma inclinação. E isso cria uma harmonia nessa palavra. Se eu não traço esses eixos, ou se eu pelo menos não tenho esses eixos na minha cabeça, né, com a prática você tem esses eixos, essas linhas, você tem de cabeça. Mas como você está começando, você precisa pelo menos traçar essas linhas para suas letras se encaixarem ali. Então, se você não pensa nisso, acaba que a sua palavra sai com uma letra para cada lado. E isso não é legal. Por isso que eu sempre falo que é importante a gente fazer os eixos. E, por exemplo, aqui eu não fiz o eixo horizontal. Então, a minha letra ficou cada uma numa altura. Se eu fosse traçar um eixo, uma linha reta aqui, e aqui também, você percebe que as letras passaram. Por quê? Porque eu fiz de olho, fiz no olho, não tem nenhuma linha de referência. Quando eu tenho linhas de referência, eu consigo ajustar as alturas, as larguras, as inclinações, os espaçamentos entre as minhas letras. Então, tudo isso são técnicas que vocês vão aprimorando com o tempo também. Então, a Pamela falou que eu respondi a pergunta dela, era isso mesmo que eu entendi. Então, show. Que bom que eu consegui te ajudar. Tem vídeo no canal também falando especificamente sobre isso aqui, tá? Falando sobre, eu acho que é o vídeo erros mais frequentes, os erros mais frequentes no lettering, se eu não me engano. Tem esse vídeo aqui no Instagram e tem no YouTube também. No YouTube é mais fácil de achar. Ou se não, vai na aba do IGTV, que fica fácil também. Mas é porque tem muitos vídeos lá. No YouTube fica mais fácil porque tem as descrições.
Então tem lá os erros mais frequentes no lettering, e aí eu mostro isso aqui. Eu mostro que é importante a gente traçar os eixos, as linhas verticais, horizontais. Eu falo sobre espaçamento, eu falo sobre os eixos, altura, largura, inclinação. Eu falo sobre tudo isso nesse vídeo, que aí vai ser mais tempo de explicação, a imagem tá melhor, enfim. Vai ser mais fácil de vocês aprenderem por esses vídeos. E eu acho que é isso, né? Essa pergunta já foi sanada. Se alguém tiver alguma outra pergunta, que aí eu vou passar para a última, já tá dando 1 hora, e eu vou passar para a última parte, que é sobre composição. Muita gente mesmo tem essa dúvida, né? Tem essa dificuldade com composição. E aí, eu vou falar rapidamente aqui sobre composição, porque eu quero fazer uma live específica para isso. Eu quero fazer uma live. Eu aviso para vocês se já vai ser essa da semana que vem, provavelmente sim. Eu quero fazer uma live mostrando o passo a passo de como você vai fazer essa composição. Desde a escolha da frase até a distribuição das palavras, de acordo com o tamanho do papel que você tem. Não tamanho, assim, formato, né? Se é vertical, se é horizontal, se é quadrado, se é redondo. Então, escolhe a frase, distribui as palavras, faz essa chuva de ideias, né, que a gente chama, para entender o conceito da frase. Assim, se eu quero que seja uma frase mais fluida, mais pesada, que chame atenção em tais palavras, definir quais são as palavras que se destacam mais, quais são as palavras que são só de apoio, só de transição. E, por último, falar sobre os grids. Para quem não sabe, grids são figuras geométricas que a gente encaixa as palavras dentro dessas figuras para dar o formato que a gente quer. Então, os grids nas composições é assim, 90% das composições, 90% da qualidade de uma composição de lettering é de acordo com os grids que você escolhe para ela. Então, eu quero fazer uma live específica para isso. E aqui hoje, eu vou falar assim, rapidamente do que a gente pode fazer para melhorar essas composições. Então, o que eu estava falando, né? 80% eu acho que o sucesso de um lettering está aqui. No grid. O que são grids? São figuras. Então, isso aqui é um grid. Isso aqui é um grid. Isso aqui é um grid. São figuras que são formas, né? São formatos. Vou deixar fechado aqui para vocês entenderem que são formatos. Aonde eu vou colocar as minhas palavras aqui dentro. Então, a composição mais simples de um lettering é eu fazer... vamos supor que eu tenho aqui uma folha de papel, só para vocês entenderem melhor. Então, a composição mais fácil, mais simples e mais, vamos dizer assim, sem graça, que você tem de fazer um lettering é desenhar todas as palavras de forma reta. Isso é fato. Então, eu tenho aqui um papel, um lettering, e eu vou adicionar as minhas palavras todas de forma reta. Então, eu tenho aqui lettering, vou colocar aqui o lettering, muda, vou colocar espaços,
e pessoas. Inventei aqui agora, tá, gente? Só para vocês entenderem. Tá, encaixei essa frase aqui e essa é a forma mais óbvia, mais fácil e mais sem graça de eu fazer um lettering. Eu só coloquei de forma reta, uma composição reta. E aí, o que os grids, né, diferentes vão me ajudar? Vão me ajudar justamente a melhorar esses encaixes entre as letras, a melhorar o formato da minha composição, a deixar a minha composição mais fluida, mais criativa, mais interessante. Então, a partir disso aqui, eu posso criar milhões de variações só adicionando diferentes grids para as minhas letras, para as minhas palavras ficarem com formatos diferentes. Vou fazer umas opções aqui, mas deixa eu ler a pergunta da Raquel. Nossa, uma ótima pergunta que a Raquel fez. Existe um alfabeto específico dessas letras que você desenhou? Raquel, deixa eu te falar uma coisa. No lettering, nada é pré-definido. Se você for olhar, por exemplo, na tipografia, ela me dá uma fonte, né? Tipografia é o que a gente digita ali no computador. Então, ela me dá uma fonte Arial. A fonte Arial, ela tem uma largura, uma altura, um espaçamento, uma espessura definida para todas as letras do alfabeto e isso cria uma família chamada Arial. É uma fonte chamada Arial. No lettering isso não existe. Não existe, vou fazer um lettering com a fonte Arial. Não existe. Se você quer usar a fonte Arial, você vai usar no computador. No lettering a gente desenha letras. Então, numa mesma palavra, a gente nem precisa usar letras com as mesmas pré-definições, desde que isso seja muito bem equilibrado. Mas por que eu estou falando isso? Não existe um alfabeto específico nomeado. Então, não existe, por exemplo, essa letra aqui que eu fiz. Cadê meu outro papel? Essa letra aqui que eu fiz. Não existe um nome para essa letra que eu fiz. Essa letra que eu fiz não é a fonte Suzane. A não ser que eu crie um alfabeto e defina que aquele ali é o alfabeto Suzane. Mas não existe um alfabeto para isso aqui. O que existe é eu criar o meu alfabeto a partir das características que eu decidi para minha letra. E isso é um exercício muito legal de vocês fazerem. Então, vamos supor aqui que eu quero criar um alfabeto aonde todas as minhas letras vão ter essa pré-definição aqui, ó. E aí ela vai ter uma característica que é nos traços grossos, nos traços de descida, ela vai ser só nesses traços ela vai ser preenchida com achura. Isso aqui, e você percebe que a minha letra tem uma altura e ela tem uma largura, ela tá bem estreita. Então, todas as letras do alfabeto vão ter... Só um minuto. Todas as minhas letras vão ter essa mesma pré-definição, mas foi uma coisa que eu decidi, que eu criei, até mesmo para você ver a sua capacidade de replicar essas características por todas as letras. Então, a minha letra B, por exemplo, ela precisa ter a mesma altura, o traço de descida dela precisa ter essa mesma espessura, e você percebe que eu estou criando uma letra B mais estreitinha, porque a minha letra A foi mais estreitinha. Então, o meu alfabeto... Aqui eu errei, pera, isso aqui é bem mais grosso. O traço de descida é grosso. E aí, como eu falei, os traços de descida possuem as achuras.
Na letra B, os traços de descida. Esse aqui também é traço de descida. Então, você vê aqui que eu comecei a criar o meu alfabeto. Letra C, também mais estreita. Então, aqui começa a se formar o alfabeto que eu decidi fazer. Tudo isso eu tô falando para te explicar justamente isso. No lettering não existe um alfabeto pré-determinado. Se eu quiser, eu posso definir altura, largura, espessura, acabamento e criar o meu próprio alfabeto. E eu posso criar milhões de alfabetos de acordo com as características que eu quero. Então, no lettering é bem legal porque a gente tem essa capacidade. Então, não, essa letra não é de nenhum alfabeto, foi uma letra que eu criei aqui agora com características que eu decidi aqui na hora. E aí, sim, se eu for escrever uma palavra com essa letra, eu vou escrever todas essas palavras, todas essas letras mais ou menos com a mesma pré-definição que eu fiz a primeira para criar uma unidade entre essas letras. Deixa eu ler aqui o comentário da Elaine Camilo. Admirada com a sua capacidade de poder espalhar o conhecimento para as pessoas, amando seus posts, seus vídeos, estou salvando tudo para poder começar a estudar essa arte que tanto me fascina. Parabéns. Elaine, muito obrigada. Esse tipo de comentário realmente faz a gente dar um ânimo para a gente continuar, porque produzir conteúdo nas redes sociais, todo mundo sabe que não é fácil, que demanda muito tempo, muita dedicação. E quando a gente não tem esses feedbacks, parece que a gente está fazendo à toa, né? Para ninguém ver. Então, muito feliz. Com certeza esse comentário vai me fazer, vai me incentivar a fazer mais e mais conteúdos para vocês. Tem muita gente nova chegando, justamente por esses posts de conteúdo que eu estou fazendo. Então, muito legal. Obrigada mesmo. Muito obrigada por esse feedback. Se quiser trocar ideias, todos vocês que estão aqui, se quiser trocar ideia no direct também, se precisar tirar alguma dúvida específica, eu sempre estou lá respondendo todo mundo. E também a sua dúvida pode ser dúvidas de outras pessoas e pode virar um post para mais gente se inspirar ou aprender, tirar também essa dúvida. Então, muito legal. A Pamela falou também que também tinha essa dúvida. E é isso aí. No lettering a gente não tem nada engessado. A gente não replica uma coisa, a gente cria de acordo com a necessidade de cada projeto. Que também foi uma coisa que eu falei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar para vocês o que a gente fez na live passada. Na live passada, a gente fez diferentes tipos de... Não sei se alguém estava aqui também, olha. A gente fez diferentes tipos de letra. Eu usei a mesma base. Todas essas letras foram criadas com essa letra A, cursiva minúscula. E olha, eu falei sobre a espessura, falei sobre o contraste. Mas eu falei também, ó, sobre preenchimentos. Diferentes tipos de preenchimentos das letras. Volume, sombra e alguns estilos de letras diferentes que a gente pode fazer para variar os estilos dessas letras. Então, se eu quiser criar, por exemplo, um alfabeto com essa letra, todas as letras do alfabeto vão ter essas pré-definições que eu escolhi, né? Que é a base mais grossa, a letra inclinada. Então, vão surgindo alfabetos de acordo com a nossa ideia inicial. Mas não existe um alfabeto, não é o contrário, né? A gente não desenha um alfabeto, a gente cria letras e pré-definições para ir fazendo essas letras. Então, quem tiver interesse também em ver mais sobre isso, a live também ficou salva, a live de terça-feira. Então, vocês podem aproveitar também. Vamos lá. Só para eu finalizar aqui, que já tem 1 hora de live, vou fazer só mais um estilo aqui para vocês verem, para vocês entenderem sobre composição. Deixa eu ver quem perguntou sobre composição. Ó,
Eu mandei dúvida, não aparece. Não aparece quem perguntou. Só se eu olhar lá na caixinha de perguntas. Então eu fiz aqui, né, essa composição reta, que é a composição mais simples, mais óbvia e mais... Eu não quero... É porque eu não quero falar, assim, muito diretamente, mas mais sem criatividade que tem, porque são palavras escritas de forma reta. E aí, o que a gente pode fazer para trazer movimento e mais criatividade para essa composição? Trazer movimentos curvos. Até mesmo, tá? Eu quero fazer um lettering com letras todas retas. Então, faz assim, ó. Uma linha você faz inclinada. Ó, aqui eu vou fazer essas duas primeiras inclinadas. Aqui eu já vou fazer ela reta. Aqui eu já vou fazer ela inclinada de novo. E aí eu vou criando, tá vendo que eu tô criando espaços? Dentro desses espaços, por exemplo, que vai ficar vago, eu posso colocar uma ilustração, eu posso colocar um enfeite, eu posso colocar traços, enfim, eu posso ir diversificando. Você entende que isso aqui vai saindo do reto e eu vou criando espaços e uma composição bem mais interessante? Então eu crio aqui o lettering muda. E aqui, ó, eu já posso inventar aqui, por exemplo, ó, já que eu tenho espaço, eu invento aqui um estilo de letra diferente, uma letra que sobe mais. E aí aqui eu faço uma composição, um tracinho, florzinha, enfim, traço. Isso aqui, diversificar minha composição, me permite eu ser mais criativa. Aqui nessa reta aqui, eu não tenho muito o que fazer. Aqui não, eu já criei espaços, já criei coisas para ir encaixando. Então, o lettering muda, espaços. E aqui, ó, você percebe que ficou um espaço. Eu posso, por exemplo, ó, puxar a letra M para cá. Só com esses espaços que eu criei aqui, eu já criei uma letra M e uma letra D bem diferentona aqui para encaixar nesse formato. Espaços e pessoas. E aí, pessoas, eu tenho esse espaço aqui, ó, eu pego o P lá de cima, pessoas. Pronto, olha que diferença. E aí, o que você percebeu aqui, ó? O meu lettering todo reto estava ocupando esse espaço aqui. E com a composição nova que eu criei, ele já aumentou já ficou mais vertical, né? Então, essas mudanças têm que ser muito conscientes de acordo com o tamanho do papel que eu tenho. Por exemplo, se eu tivesse um papel só desse tamanho aqui, eu não conseguiria fazer essa versão que eu fiz aqui, porque ela vai passar do meu papel. Ela vai ser maior. Então, para eu usar essa composição, o que eu faria? Diminuiria, por exemplo, essas caixas de letra para as letras ficarem um pouco mais baixas, para eu conseguir encaixar tudo lá dentro. Mas, querendo ou não, o lettering, foi o que eu falei lá no início, sobre os materiais. O lettering é teste, você precisa testar, fazer diferentes composições para ver a melhor opção. E aí, fechando aqui, ó, também, traços decorativos, bolinha, floreios, tudo para deixar o lettering mais interessante do que uma composição toda reta. Uma composição toda reta é o que todo mundo faz. Você precisa se destacar e fazer coisas diferentes. E olha que aqui eu usei só os grids, né, as caixas retas. Existe a possibilidade, por exemplo, de eu fazer uma versão toda diferentona com
com grids curvos, por exemplo. Ó. Então, eu encaixo aqui a palavra lettering. Ou lettering. E aí eu faço aqui mais reto. De novo, fazer curvo. E vou finalizar com ele mais reto. Pronto. Então, rapidamente aqui eu fiz 3 versões para vocês entenderem a importância do grid, que é isso aqui, uma caixinha simples que vai fazer toda a diferença no meu lettering, na minha composição. Claro que existem muitas outras coisas que eu preciso me atentar, como distância entre esses grids, largura, enfim, tem milhões de outras coisas que eu preciso me atentar para chegar nisso aqui, que eu estou fazendo no automático aqui, mas claro, quem está começando vai ter uma dificuldade maior. Mas uma coisa importante que eu vejo, que eu presencio nos meus alunos presenciais, que eu falo para fazer grid, que é isso aqui é um grid, tá? Isso aqui é grid. Dentro de uma composição de lettering, isso aqui é um grid que vai ser apagado depois e vai ficar o formato da letra. Principalmente grid curvo. Qual é a dificuldade de vocês que estão começando? As letras precisam ser encaixadas nessa figura. Ou seja, a letra tem que tocar lá no final e aqui no final. Letra. A letra tem que ir até o final desse grid. Senão, quando você apagar isso aqui, ela não vai ficar desse formato. Então, vou escrever aqui lettering. E você vê que eu estou encostando a minha letra. Eu encostei todas as minhas letras nesse formato. Quando eu apagar esse grid aqui, a minha palavra lettering vai ficar nesse formato. Por que eu tô falando que muita gente, eu presencio erro? Porque às vezes a pessoa vai e faz um grid curvo e na hora de encaixar a palavra, ela simplesmente não vai até o final. Ela faz aleatório. E quando eu apagar esse grid, não vai ficar o formato. Então, você basicamente usou o grid à toa. Se você definiu que a altura, a largura do seu grid vai ser esse aqui, a sua letra precisa estar encaixada aqui dentro, encostando em todas as faces. Para quando você apagar, isso aqui ficar nesse formato. Se eu não encaixo, quando eu apago essas linhas aqui, não adianta nada, você perdeu seu tempo fazendo um grid sem encaixar a sua letra dentro dele. Então, sobre composição, é basicamente isso. Se alguém tiver alguma dúvida ainda, pode me mandar lá nos stories, eu vou deixar aberto lá também esse diálogo entre a gente. O pessoal comentou bastante aqui, tirou dúvida. Eu trouxe essa dúvida sobre... Eu nem ia trazer, mas trouxe essa dúvida sobre composição, porque foi uma dúvida da caixinha de perguntas. E eu acredito que quem está começando no lettering, quando você entende esses processos, você já sai com um diferencial de não fazer sempre as composições retas, de se desafiar, de pesquisar um pouco mais sobre essas composições. Mas o foco para você que está começando mesmo é isso aqui. Aprender a fazer de forma correta, com técnica, letras de forma e letra cursiva, maiúscula e minúscula,
com uma única espessura e com um contraste de espessura. Você sabendo isso aqui, você já está apto a fazer um lettering, porque basicamente são esses estilos de letra que a gente usa. Claro, a gente depois adiciona elemento decorativo, preenchimento, volume, sombra, mas isso são coisas que vão agregando no lettering e não é a base. A base de qualquer lettering é isso aqui. É o esqueleto da letra e é a letra com espessura única ou com contraste. Então é isso. Se alguém tiver ainda alguma dúvida, me manda lá no direct pra gente conversar, bater um papo, para eu conseguir ajudar e direcionar mais o conteúdo para vocês que estão começando também. Ou quem não está começando, né? É sempre bom, a gente sempre aprende alguma coisa nova, mesmo a gente achando, às vezes a gente acha que já sabe tudo, mas compartilhar isso aqui que a gente está fazendo, compartilhar é muito legal, porque essas dúvidas que vocês tiveram, eu não imaginei que vocês teriam, e eu não imaginei, por exemplo, que eu falaria sobre o alfabeto aqui hoje. Então, essa interação ao vivo é bem interessante, porque vocês vão fomentando também essas discussões. Então, beleza, essa live vai ficar salva. Já vou deixar salva agora mesmo, quando eu finalizar. Terça-feira e quinta-feira da semana que vem tem live de novo. Provavelmente eu vou trazer isso aqui, um passo a passo para a gente fazer composições de lettering. E deixando o recado do dia 12, não esqueçam, quem está começando no lettering, e quem quer aperfeiçoar a técnica também, vai ter a aula ao vivo no YouTube, onde eu vou compartilhar esse método, né? Basicamente, um método para você conseguir transformar a sua letra em arte, em lettering. E no final dessa aula, a gente faz uma proposta para você continuar aprendendo com a gente de uma forma simples. Se você gosta da minha forma de ensinar, de compartilhar, então você esteja presente nessa aula. Amanhã vai sair o link para você se inscrever. Essa aula você precisa se inscrever para receber o link da aula, que vai ser ao vivo, vai ser gratuito. E é um treinamento muito legal para você que está querendo aperfeiçoar ou começar mesmo as técnicas do lettering. Vai ter isso aqui mais um pouco lá, vai ser bem legal. Claro que a gente não consegue falar tudo que a gente quer numa aula só, num ao vivo, numa hora, duas, mas vai ser bem legal e eu espero vocês lá. Então é isso, gente. Boa noite. Bom restante de noite aí para vocês. Deixa a live salva também para consultar depois. E aproveitem esse conteúdo aqui no perfil. Continuem seguindo, tirando suas dúvidas, que a gente vai crescer juntos. Um beijo para vocês e até mais.